find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio, e hoje vamos falar sobre filosofia, que, pronto, significa literalmente amor pela sabedoria. E, pronto, na minha opinião, é mais uma forma de buscar e de procurar a verdade com um enquadramento um pouco diferente da ciência. Pronto, eu queria perguntar-te a tua experiência com a filosofia, o que é que achaste da filosofia no secundário e depois que contacto é que tiveste com a filosofia, para além disso? Ok, portanto, tal como muito provavelmente, sei lá, 80% das pessoas, como a vasta maioria das pessoas, teve o seu primeiro contacto com a filosofia no secundário. Portanto, eu nunca tinha propriamente ouvido a palavra filosofia antes, não sabia propriamente o que era. E portanto, quando chego ao ensino secundário, sou confrontado com uma disciplina que é altamente diferente de todas as outras. Até porque é aquela em que nós temos a sua primeira impressão a esse nível de ensino, portanto, no 10º ano. Enquanto que a matemática, o português, a biologia, a física e a química já tínhamos tido algum contacto antes, a filosofia encontrámo-la ali um bocado à toa, pairada no ar, no secundário. E eu gostei imenso de filosofia precisamente porque era aquela mais diferente, em que nós tentávamos responder a perguntas que não têm propriamente uma resposta bem definida, não é? Sendo essas perguntas que não interessam propriamente a ninguém, entre aspas. E era por isso que era tão divertido pensar sobre elas. Sim, sim. Tínhamos que falar e pensar sobre coisas que nós dávamos por garantido no nosso dia-a-dia. O que é a vida? Matar é errado, esse tipo de coisas. Porquê? Rabbit hole. Exato. E sim, penso que no teu caso também foi mais ou menos deste género, não? Sim, exato. Aqui a única diferença é que eu já tinha ouvido a palavra filosofia antes e pronto, tinha sido uma pessoa, eu já não me lembro se eu estava no 8º ou no 9º ano, mas era uma pessoa que estava a falar comigo sobre as disciplinas que íamos ter depois no secundário, mencionou a filosofia e disse, é ali uma coisa que não interessa nem ao menino Jesus. Eu lembro-me precisamente da frase que essa pessoa disse, foi, não interessa nem ao menino Jesus. E eu fiquei, pronto, ok. Mas depois a realidade é que no secundário eu também gostei imenso de filosofia. Para já, a filosofia também tinha uma coisa que era bastante diferente das outras, que é a questão toda dos exames no que toca à filosofia. Porque, por exemplo, português e matemática, nós temos aqueles exames nacionais que, pronto, são obrigatórios, não é? E biologia e fisicoquímica, a mesma coisa, não é? Depois nós tínhamos aquelas disciplinas que eram inglês, acho eu, e filosofia, acho que eram as únicas que, como não tinham um exame obrigatório, a matéria era sempre um bocado mais... havia mais flexibilidade. Mais alguma flexibilidade. Se bem que mesmo assim, mas pronto. Dentro dos possíveis tinha um bocado mais de flexibilidade. E pronto, como é óbvio, abordava assuntos que eu descobri que gosto bastante. Como estavas a dizer, questões todas que tenham a ver com ética, questões que tenham a ver com estética até, religião. Isso são coisas que hoje em dia fazem parte da minha vida, estás a ver? E o primeiro contacto que eu tive foi efetivamente nessa altura. Eu depois, o mais interessante é que eu durante o secundário, o 10º e 11º, eu até gostei de filosofia, mas a realidade é que eu comecei a ficar mais investido na filosofia depois de já não a ter na escola. Quando eu entrei para o 12º ano foi quando eu comecei a fazer coisas mais... por mim próprio, a ler, a investigar, a ver vídeos e tudo mais. Mas sim, foi uma boa experiência e filosofia não é de todo só coisas que não interessam nem ao menino Jesus. É uma atrocidade dizerem uma coisa dessas. Mas pronto. Eu gostava também de mencionar que pronto, nenhum de nós só um disclaimer, nenhum de nós é filósofo.
correto? Certo. E eu não sou académico, o Miguel é académico, mas é no ramo da física, não é? E nenhum de nós tem credenciais de filosofia, nem nada disso. Eu não faço investigação e a literatura, nem nada disso. Eu simplesmente sou interessado, é um hobby meu. E pronto, no teu caso é a mesma coisa, não é? Sim, se calhar não tão profundamente, mas sim, também gosto bastante de filosofia, gosto de pensar sobre estas coisas. E nós há bocado estávamos a falar aqui behind the scenes sobre a quantidade de livros que temos por ler, não é? Pois. Tu tens uma lista enorme com algumas obras muito, muito, muito relevantes. E se calhar até podíamos falar um bocadinho agora sobre isso, se quiseres. Por exemplo, eu lembro-me que já fora do secundário, o primeiro livro de filosofia que tentei ler, portanto eu não consegui ler aquilo tornava-se bastante enfadonho, na minha opinião. Um livro super interessante, mas é difícil digerir aquilo, que é a República de Platão. Portanto, mas... Platão costuma normalmente escrevia obras em formato de diálogo, não é? Em que ele tinha várias personagens e lá está, tentavam encontrar uma verdade, seja lá o que isso for no âmbito filosófico, mas tentavam encontrar uma verdade através da argumentação. E era sempre muito giro tentar desconstruir aquilo e interpretar, porque havia muitas coisas que a pessoa tinha que entrar no contexto específico da altura. Eu acho que era essa a parte que era mais difícil para mim, estás a ver? Era mais difícil tu entrares dentro daquele banho cultural, étnico, digamos assim. Não sei se propriamente uma boa palavra, mas portanto cultural. Era muito difícil tu chegares lá mesmo com as notas de rodapé do livro. Pois. Okay. Os argumentos si não eram muito difíceis. O que era difícil era tu colocaste no contexto para tentares perceber a que é que eles estavam a referir. Pois, ok, percebo. A escrita em si não era difícil? Não, eu não achei. Eu não achei, mas também tenho que dizer que tenho alguma à vontade com o português e, portanto, se calhar para mim... Não, é verdade. E com o grego? Até porque na altura era a obra traduzida. Não leste na língua original? Não li. Sou um poser. Plebe. Estou a brincar. Mas, então, é assim, normalmente às vezes, por exemplo, o Kant não é que... O Kant é muitas coisas. Os argumentos são difíceis de compreender, mas a escrita em si também é difícil de compreender, porque foi escrita em alemão, e já em alemão acho que a escrita já era densa, e depois nenhum de nós lê alemão, né? Percebe alemão, portanto ainda é traduzido e tudo mais. Claro. Mas eu por acaso estava para te perguntar se tens algum filósofo com que te identifiques mais, ou que gostes mais, que tenhas mais algum apreço. Acho que para te responder a essa questão temos que voltar um bocadinho ao secundário. Porque foi no secundário que nós apanhámos aquele banho térmico de vários filósofos e das suas ideias, as confrontações entre as ideias de uns dos outros e não sei o quê. E eu acho que no meio daquilo tudo, o filósofo que eu gostei mais e admirei mais e de certa maneira me identifiquei mais foi com o Kant. Porque o Kant, a ética kantiana prende-se, portanto, na boa intenção, na tal boa vontade. Lembras-te disso? E que, de certa maneira, contrapunha-se à visão utilitarista do John Stuart Mill. E, portanto... Então, tu és pró Kant e anti-Stuart Mill? Não. Diz que sim. Não necessariamente. Diz que sim. Não necessariamente, porque eu consigo perceber que no mundo real, lá está, a ética kantiana é muito difícil porque é uma ética platónica, é muito idealizada, é sonial, não é? Não é tão cotidiana, na minha opinião. Devido a vários contextos, ao contexto, à sociedade como ela está moldada nos termos atuais, é muito difícil empregar a ética kantiana, mas é uma ética muito pura. É uma ética no limite... é difícil dizer a melhor, estás a ver? Mas pelo menos neste momento, para mim é a melhor. Mas imagina, eu acho que aqui a questão é... como princípio... porque lá está, a ética do utilitarismo também podes aplicar a mesma lógica. É impraticável. Também é tão impraticável quanto a ética do Kant. É só impraticável de outra forma. Percebes? Porque é a questão de as consequências é que importam. E sim, tu terias de estar infinitamente a fazer o cálculo para saberes que consequências é que as tuas ações vão ter. Eu como sou... Consigo
perceber. Eu não sei porque é que eu sou assim, mas pronto, eu tenho a tendência para sempre que possível tentar ter princípios o mais sólidos possível. Eu ia dizer rígido, mas rígido não é a palavra certa. Eu acho que sólido é melhor, como tu disseste. E a questão da filosofia do Kant, a filosofia moral do Kant, é que, sim, é impraticável, como toda a gente diz, mas como princípio, como a máxima, certo? Sim. É um princípio melhor do que o utilitarismo, na minha opinião. Sim. E para além da teoria ser mais elegante, estás a ver? Sim. Eu não sei porque. Porque eu acho que tu consegues atingir um perfeccionismo moral mais... não sei só honestamente, mas consegues atingir um perfeccionismo moral de forma mais pura. Lá está, estou-me a repetir, não consigo encontrar uma palavra melhor através do canto do Mill, não é? Porque se as consequências é a única coisa que importa, então vais olhar para as pessoas como um meio e não como um fim. É isso. Estás a ver? É isso. Porque normalmente também no Kant a questão toda do imperativo categórico é as pessoas resumem a faz aos outros ou não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Exatamente. E isso é legítimo, não é? Mas o que está mais subjacente na filosofia do Kant é uma cena que para mim é mesmo algo super valioso, que é ter as pessoas como fins nelas próprias, estás a ver? Que era o que tu estavas a dizer. Essa questão de ter as pessoas como fins nelas próprias é que para mim torna o princípio do Kant muito mais... Eu respeito muito mais a filosofia do Kant do que o utilitarismo, percebes? E não é por... Eu não... Eu se tivesse de delinear a minha moral, não ia alinhar a 100%, não sei que percentagem da minha filosofia moral é que ia alinhar com a do Kant, mas lá está, é uma questão de... Pá, eu vejo de forma muito... Para mim, o Kant ganha inequivocamente, mas pronto, isso sou eu. Há muitas pessoas que são utilitaristas. E pronto, temos de... E aquela frase, não sei se foi construída desta maneira, mas a frase de hás de tal maneira que as tuas ações se tornem lei universal. É belíssimo. Eu acho. Sim. Bué da fixe. Pois é, concordo. É muito bonito. Mas pronto, o Kant obviamente também é um dos meus filósofos favoritos. Também tinha aqui na lista para mencionar. Tens mais algum? Sim, de repente, Descartes. Okay. Mas é muito clichê. Novamente. Não, pronto. Descartes é Descartes. Mas há bocado estávamos a falar behind the scenes again e era mid. E eu concordo com isso, estás a ver? O Descartes é mid. Eu concordo com isso. Eu concordo que lá está, no cômputo geral, percebo quando tu dizes que é mid e eu tendo a concordar. Mas eu também não sei, lá está, não sei muito mais para dizer o quão... Ok. Eu tenho aqui também o Sr. Aristóteles. Pá, o Aristóteles... O Aristóteles, no fundo, é pai da filosofia. É visto em muitos... É dito muitas vezes que o Aristóteles é o pai da filosofia. E não só é o pai da filosofia, como é o pai da lógica, é o pai da ciência. É o pai da física. Digo eu, quer dizer... Desculpa, isto é só uma parte, mas eu estou a dizer isto com base no facto de que as universidades até à Idade Média, portanto, ali por volta de 1100 e tal, 1200, 1300, enfim, até ao Renascimento, ensinavam física aristotélica. Pois. Era isso que era lecionado. Ela é daquelas figuras também que estava envolvida em muitas áreas, e no que toca à filosofia em si, ele foi contra os seus mestres, não é? Ele diverge. Platão, por exemplo. O Platão tinha a ideia toda do mundo das ideias e o mundo das formas, a alegoria da caverna. Exatamente. E isso tudo. Portanto, para o Platão, a nossa realidade é dualista, não é? Dualística, não sei se estou a dizer isto bem, porque existe o mundo aqui concreto, físico, da matéria e pronto, material, e depois existe o mundo das ideias, e o mundo das ideias é que é a cena fixe, estás a ver? É que é o real, tipo, o mundo das formas é uma ilusão, é uma coisa qualquer.
Pá, e eu sempre tive algo... Pá, sempre tive um pet peeve com isso. Estás a ver? E o Aristóteles nega essa suposição. Estás a ver? O mundo das ideias e o mundo das formas não são duas coisas diferentes. É tudo parte da mesma substância. Estás a ver? Os gregos tinham esta cena toda das substâncias por causa do cosmos e a mitologia, exato, não sei o quê. O Platão achava que eram duas substâncias diferentes. O mundo das ideias e o mundo das formas. E o Aristóteles diz que não é assim, é tudo a mesma substância. E sim, isto depois influencia muitas coisas. E é engraçado, desculpa estar-te a interromper, e é engraçado que o mundo das ideias só se dá no mundo terreno. Porque sem mundo terreno, sem mundo material, não tens mundo das ideias. Porque as ideias não existem por si só. Precisas ter alguém, claro, nomeadamente num espaço, que tenha esses pensamentos, não é? Exato. Portanto, eles nunca na vida podem estar separados. Têm que estar interligados. Seja lá de que maneira for. Sim. Mas... Exato. E pronto. Eu concordo contigo. Uhum. Eu não... Para mim, é só o facto de ele ter já esta diferença em relação aos outros, ao Sócrates e ao Platão, já é algo super valioso. Depois ele tinha a questão toda da ética, para ele era a ética das virtudes. Ou seja, ele tinha uma lista de comportamentos, ou uma lista de virtudes, em que seguias aquilo e eras uma pessoa boa. Enquanto que no Kant e para o Kant e para o Stuart Mill, eles estão a tentar arranjar uma maneira de justificar que ações é que são boas ou não aqui, exatamente, pontualmente, estas e aquelas. A pessoa é boa quando tem um bom caráter, para o Aristóteles, e não quando agiu bem ou mal em certa ou determinada situação. Para o Aristóteles é se tu fores uma pessoa corajosa, se tiveres moderação, se fores ambicioso, se tiveres sinceridade, isso cria um caráter que vai fazer de ti uma pessoa boa. É um pouco mais simples do que as voltas que depois mais à frente os filósofos tentam dar na ética para justificar certas ações e negar outras. Claro. Pronto, mas etc. temos que pensar que isto já foi feito há mais de 2000 anos atrás. É impressionante como é que isto está tudo documentado e como é que alguém pensou nisto. Exato. E depois o Aristóteles fazia parte da Academia de Platão. Estudou e foi professor na Academia de Platão durante 20 anos e depois criou a sua própria... Foi tutor do Alexandre o Grande. Sim, isso eu por acaso sabia. Yeah. Das poucas coisas que sei. E tipo, digam, pronto, de certeza que o Alexandre o Grande era pronto, andava aí a conquistar terras e não sei o quê. Isso é legítimo fazerem essa crítica, mas nonetheless, tipo, pronto, eu acho que é um feito bastante importante da parte do Aristóteles. E depois ele criou a sua própria academia e pronto, foi o pai de muitas coisas. Portanto, eu respeito e identifico-me bastante com o Aristóteles. E depois temos o Nietzsche. O Nietzsche, para mim, é o melhor filósofo da história de todos os tempos. Mas é mesmo? O Nietzsche é o meu filósofo favorito de todos. Okay. De todos. É o filósofo com quem eu mais me identifico. Percebes? Ele era, imagina, super visionário, identificava padrões e conseguia entrar dentro da essência do que é a humanidade de uma forma mesmo... crua? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia dizer. Porque lá está, ele também nega muito a questão toda a dualidade platónica, e ele nega de forma brutal mesmo a ideia de termos idealidades. Estás a ver? Ok. Tudo o que seja... E isto é uma coisa que eu digo genuinamente que eu apliquei muitas das teorias do Nietzsche na minha vida e só fazem bem. Vou-te dar um exemplo. Ok. A questão toda de repudiar... Não é só que eu não... Eu não gosto... Eu viro as minhas costas a idealidades, a tudo o que seja uma idealidade. E o que é uma idealidade? É uma concepção que eu tenho na minha cabeça de alguma coisa que não é na realidade. Ok. Mas é uma ideia pré-concebida, muitas vezes exagerada de algo. Exatamente. E isso pode ser com qualquer coisa, incluindo pessoas. Vou-te dar um exemplo. Se eu digo que eu gosto de ti, não é? Mas depois... Não é verdade. Não. Mesmo. Desculpa.
Olha, até ia cair da cadeira. É verdade, é verdade. Eu digo assim, eu amo o Miguel. Mas depois, estou sempre a dizer... tu devias ser assim, assim, assado. Eu gostava mais que tu fosses, sei lá, mais extrovertido. Eu gostava, que tu saísses mais vezes da tua casa e fosses comigo, não sei onde, fazer isto e aquilo. Eu estou a ver tantas relações assim. É verdade. Não, mas o que é que isso é? As pessoas não amam as outras pessoas. Amam a ideia que elas têm que as outras pessoas deviam ser. Exato. É uma concepção que tu tens aqui na tua cabeça do que achas que a pessoa devia ser. Sim. E tu estás à espera que a pessoa seja XYZ para tu a amares. Então tu não amas a ela. Exatamente. A partir do momento em que as pessoas têm que se ajustar à tua ideia idealista delas, exato. então tu não as podes amar porque tu não as amas como elas são. Porque elas são diferentes da tua visão idealizada. Concordo. E a cena é... Concordo. As pessoas às vezes ouvem isto e pensam mas tu não podes querer que as pessoas que tu amas sejam melhores e isto e aquilo e não sei o quê. Não! Tudo bem. Se a pessoa quiser ser diferente, se tu chegares ao pé de mim e disseres assim, olha, eu não estou bem por esta e outra razão, isto faz mal e tal, pronto, ok. Pode ser diferente. Mas o meu amor pela pessoa não está contingente em ela ser uma coisa que ela não é. Porque se estiver, então eu não a amo. Exatamente. Não é? Consigo perceber. Sim. Isto ajudou-me imenso a ser uma pessoa, porque eu quando era mais novo era muito mais judgmental, estás a ver? Eu hoje em dia sou muito menos judgmental e eu aceito muito mais as pessoas como elas são, sem deixar que as pessoas, obviamente que isto também seria muito anti-Nietzscheano se eu deixasse que as pessoas passassem por cima de mim e não fosse assertivo e não sei o quê, estás a ver? Eu sou assertivo, eu tenho as minhas ideias, eu acho que as coisas são melhores de tal forma e piores de outras, mas ajuda muito a pessoa a ser menos judgmental e a aceitar melhor as outras pessoas, o mundo, a vida. Depois o Nietzsche tem a ideia toda do amor fati, não sei se já ouviste falar. Nunca tinha ouvido falar. Isto significa o amor pela vida como ela é, estás a ver? Portanto, o Nietzsche é basicamente o filósofo de não há papas na língua e da aceitação, digamos assim. Exatamente. E não é tanto só da aceitação, é da afirmação da vida no momento em que a vida está a acontecer, estás a ver? Eu não preciso de nada, eu não preciso de uma idealidade, eu não preciso de Deus, eu não preciso de uma ideia de que eu acho que deva ser assim assado. Não, é tipo, eu gosto de estar aqui agora contigo, independentemente de tudo o que esteja a acontecer. Sim. Para mim é lindo. Podemos fazer um outro episódio só eu podia ficar rambling sobre o Nietzsche durante horas, mas pronto, vamos seguir em frente. Mas tu fizeste aqui uma ótima introdução a este grande filósofo, não é? Foi esplêndido. Aliás, quando eu te fiz aquele sinal, foi precisamente porque acho que vai ter que ir para os Reels. Foi impressionante. O Miguel fez um thumbs up de aprovação. Obrigado. Exato. E pronto, aqui o único outro filósofo, é mais do que um filósofo que eu tenho aqui, é o Jung. O Jung é das poucas pessoas que eu acho que está ali taco a taco com o Nietzsche e até se calhar pegou em alguns temas do Nietzsche e elaborou e tem umas ideias. O Jung, eu acho mesmo que o Jung não estava a operar no mesmo nível de consciência que o resto da humanidade. O Jung não é deste planeta, é um ser qualquer extraordinário. Mas pronto. Também gosto imenso do Jung. Diz-me, só por curiosidade, dá-me assim uma ideia que ele tenha... Portanto, que ele tenha colocado em causa alguma ideia do Nietzsche, se aconteceu isso. É porque eu não tenho nenhuma ideia de quem é que foi Jung, infelizmente. Ok. O Jung tem muitas ideias que são baseadas nas ideias do Nietzsche. Foram contemporâneos? Não te sei dizer. Okay. Eu acho que não. Eu não vou mentir. Eu acho que não. Mas não tenho a certeza. Mas aqui a questão é, por exemplo, o Nietzsche é famoso por ter dito que Deus morreu. Exatamente. Essa até eu conheço. Mas isto não era uma... Pronto, não era uma celebração, não era uma afirmação
No sentido joyful. pejorativo. Não, imagina, o Nietzsche era muito anti-a instituição igreja e religião e isso tudo. Mas ele via a necessidade dessas muletas metafísicas para a humanidade. E o problema que o Nietzsche via era, ok, Deus morreu no sentido em que as pessoas estão a ficar cada vez mais com uma mentalidade científica, estão a deixar de acreditar nestas coisas, mas... E depois? E daí? Onde é que vamos tirar isto debaixo das pessoas e onde é que elas se vão assentar? Estás a ver? E a solução do Nietzsche era o super-homem, que é tipo a ideia de que as pessoas têm de criar o seu próprio sentido na vida e que têm de ser super fortes e fazer e acontecer. E isso é uma das coisas que eu não sei se é bem assim. Estás a ver? Eu não sei se as pessoas conseguem de facto viver a filosofia do Nietzsche até esse ponto de eu não preciso de muleta metafísica nenhuma, eu crio o meu próprio sentido da vida. E o Jung, como era muito mais místico e dado a coisas alucinadas, tinha ideias, não rejeitava tanta religião, achava que não era que arranjar o sentido da vida, ele também duvidava que era possível encontrar sentido para a vida dentro só de nós próprios e sem recorrer a nenhuma muleta metafísica. E depois, pronto, tem a questão toda dos archetypes. Não sei se tu já ouviste falar nos archetypes do Jung. Já. Que são... Imagina, para alguém conceber uma coisa dessas é preciso teres um nível de... Tanto certo ou errado. Tipo, se aquilo que ele está a dizer é verdade ou não, eu não sei. Mas para tu conceberes uma coisa dessas, tu precisas ter tu precisas estar a operar num nível... altíssimo. O teu cérebro tem que estar alinhado de tal maneira que consiga conceber uma coisa daquela. E ele fazia mitologia comparativa e depois dizia que, ok, nós como civilização somos assim porque vem de trás da mesma forma que herdamos genes, herdamos estes arquétipos dos nossos antepassados e isto tem uma razão toda de ser. Eu não consigo explicar muito bem, porque para mim o Jung é capaz de ser ainda mais difícil do que o Nietzsche. Consigo perceber. Então, portanto, só para recapitular, Jung é basicamente o filósofo da grande missão da humanidade, digamos assim. Exatamente. Missão da humanidade no sentido em que Fernando Pessoa fala de Portugal na mensagem. Este Portugal que está perdido no nevoeiro, sim, não é? Sim. Consegues traçar um paralelismo entre as duas coisas? Sim. Imagina, uma das questões centrais no Jung é o processo de individuação, se calhar em português. No sentido de desapegar-nos de outras pessoas... Ou seja, não termos que depender de outras pessoas para traçarmos o nosso caminho. Não. Porque então, o Jung, acima de tudo, o Jung era um psiquiatra. Ele é filósofo só no sentido em que ele não tirou filosofia, ele não era um académico filósofo. Ele era psiquiatra, médico, doutor e depois disso é que ele começava a entrar em coisas um bocado alucinadas e entrava no ramo da filosofia, por isso é que eu o considero um filósofo também. Mas ele era psiquiatra. Mas quando tu dizes alucinadas, só por curiosidade, há algum registro histórico que o gajo tenha tomado alguma cena? Eu não sei onde é que me estou a situar. Eu não sei se o Carl Jung já é século XX. Ele é século XX? Sim. Pá, LSD ou assim? Desculpa. O único livro que eu li dele é uma autobiografia, que é o Memories, Dreams, Reflections, e ele não menciona nada disso, mas o gajo tinha visões, o gajo tinha sonhos proféticos a dizer que eu sonhei com isto, eu tinha a certeza que aquilo ia acontecer, a morte de não sei quem vai acontecer naquele dia, e o gajo dizia que aquilo ia acontecer e aquilo acontecia. E acontecia mesmo. According to him... Sim, claro. Estás a ver, imagina, qualquer pessoa pode chegar aqui e dizer press X to doubt, mas pronto, ele era alucinado nesse sentido. E a questão toda de tu dizeres que nós... por exemplo, Jesus isto é de uma proeza mental incrível, que é Jesus existe ou não existe? O que o Jung diria é, Jesus existe na medida em que é um arquétipo.
Do género, Jesus não nasceu e morreu naquela altura. Jesus existe hoje em dia, estás a ver? Porque existem pessoas a viver... Por exemplo, os cristãos que vivem e querem ser tipo Christ-like, estás a ver? Querem imitar o comportamento de Jesus. Estão a incorporar... Acabam por personificar. Yeah, são o archetype do Savior, estás a ver? Do Christ. Yeah. Ou seja, as ideias do Jung são muito complexas e... Uma já lá foi outra vez, desculpem. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, exatamente. Mas lá está, eu tenho ainda alguma dificuldade em expressar precisamente estes conceitos como deve ser, porque são altamente à toa. É assim, eu não sei quanto a vocês, mas acho que o Eugénio está aqui a fazer um ótimo trabalho em sumariar estes filósofos todos, por isso, da minha parte, não tenho razão de queixa. Ok, é assim, eu aqui a seguir tinha um tópicozinho sobre filosofia oriental. Tu tens alguma coisa a dizer acerca disto? Bem, portanto, novamente estamos a entrar num campo que eu não domino muito. Na verdade, sei um bocadinho da mitologia japonesa. À custa de quem? À custa de Naruto. A mitologia japonesa está muito presente em Naruto, como provavelmente sabes. Sim, sim. Susanoo, Amaterasu, eram todos deuses japoneses. Os Pains. Os Pains, exatamente, os caminhos, os 6 caminhos, exatamente. Portanto, estão muito... fazem muito parte da cultura japonesa e infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir visitar o Japão, mas sei que é algo que está mesmo muito presente na sociedade até aos dias de hoje. Portanto, embora eles tenham tido um grande avanço tecnológico, têm uma cultura de tal forma que não abandonam as suas raízes. E é interessante desse ponto de vista porque, por exemplo, na Europa eu sinto que nós nos estamos a desapegar das relações milenares que nós temos com a Igreja, quer elas sejam boas ou más. Percebes? Parece que existe um desapego entre a sociedade e a instituição católica, o que seja, enquanto que no Japão se calhar é um bocado mais we embraced it. Aquilo está mais enraizado na cultura, se calhar. Não sei, eu também não sei. Lá está, parece-me que a mim também parece-me que sim. É assim, depois em relação à filosofia oriental, pronto, temos o budismo, o taoísmo. Tu tinhas mencionado há pouco o Confúcio, exatamente, o fundador do confucionismo. Portanto, foi um filósofo chinês. Eu não sei propriamente muito da obra dele, mas sei que impactou de tal forma que se vocês visitarem a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, vocês vão encontrar precisamente o Instituto Confúcio, que é um instituto chinês em Portugal. Eu sinto, eu posso estar a dizer uma coisa errada, mas eu sinto que o confucionismo para os chineses e a filosofia oriental é como se fosse o equivalente do estoicismo na Europa, que é no fundo uma filosofia que tem a ver com condutas moderadas. Sim, é rígido na sua construção, o confucionismo. E a seguir ao confucionismo, eu sei que existiu na China também, o taoísmo, que eu não sei se já ouviste falar, mas por exemplo o símbolo do yin-yang. Exato. Yin-yang? Yin-yang? Não sei. É um símbolo taoísta. Porque, pronto, para os taoístas, aquilo era... a realidade é um fluxo e as pessoas têm de fazer o melhor para fazerem parte do fluxo também. As coisas são todas uma só. E depois a seguir a isso, pronto, o budismo isto são tudo... Lá está, nós estamos a falar de religiões, mas o interessante é que as religiões orientais são muitas vezes filosofias mesmo de vida, mais do que muitas religiões ocidentais. O budismo, por exemplo, vem do hinduísmo, e depois pronto, propagou-se desde a Índia para a China até ao Japão e tudo mais. E pá, eu gosto imenso de budismo e de taoísmo. Isto é um bocado... Gosto de ouvir o Alan Watts. Assim, existem horas e horas do Alan Watts, que é um filósofo ocidental, mas que estudou teologia e mais concretamente teologia oriental.
É assim, muitas pessoas vão me dizer que isto é cena de leigo, porque é aquela coisa tipo, o contacto que tens com este conteúdo é através de um... Pronto, ele é um entertainer no final das contas, estás a ver? Certo, mas nós deixámos logo o disclaimer a dizer que nós não éramos académicos, nós somos amadores. Exatamente. E depois, pronto, é assim, outro tópico que está aqui inserido na questão da filosofia é a questão da religião em geral, não é? Eu não sei, é assim, tu tens alguma... se isto for intrusivo para ti... Sou agnóstico. És agnóstico. Assim, sim, por agora. Portanto, eu acho que já tinha dito no episódio anterior que me andava a descobrir um bocado em termos religiosos. E posso dizer que até há bem pouco tempo andei a ouvir o Alcorão. Uau. Mesmo a versão em árabe, a versão que não é traduzida, para ter algum contacto com este tipo de coisas, porque lá está, nós muitas vezes falamos de tal verdade, de atingir a verdade, e eu que estou inserido num meio científico, racional, analítico, sintético, muitas vezes acabo por pensar, tem que haver mais coisas para descobrir, estás a perceber? Tem que haver mais matéria-prima para um gajo pensar, dito desta forma. E acabo por me refugiar, portanto, na altura, mais pós anos da licenciatura, acabava por me refugiar nos meus poemas, naquilo que escrevia, nos meus textinhos, e agora acabo por me refugiar um bocadinho mais no estudo, obviamente que não académico e tão pouco intensivo, da religião, de alguns textos, de tentar perceber de que forma é que se enquadram hoje, quais é que são as consequências a nível cultural desses textos. E uma coisa que tenho aprendido, e obviamente que ainda não li muito, porque aquilo são muitas churas, se não me engano é assim que se... Churas? Exatamente, acho que é assim que se diz. Portanto, os vários, digamos, capítulos acho que se chamam churas, do Alcorão. Aquilo que tenho aprendido é que é uma matriz, digamos, mental relativamente diferente do cristianismo ao qual nós estamos tão habituados. Por exemplo, a nível mesmo religioso, eu quando disse isto estava a pensar mais a nível religioso. A nível religioso, o cristianismo olha para Cristo como Cristo Redentor, portanto, Cristo como sendo o Salvador da humanidade. O Islão olha para Cristo como sendo o penúltimo profeta, o que veio antes de Maomé. E logo aí são diferenças brutais, porque quer dizer, o Islão acaba por dar muito mais foco a Maomé, porque é a última instância, claro. É a última, digamos, a última passagem de Deus. Não sei se é de forma direta ou indireta, porque depende da interpretação, não é? Porque se nós interpretarmos Maomé como sendo o último profeta, então a aparição dele acaba por ser uma espécie de vontade de Deus e de certa maneira é uma aparição direta. Mas technicalities apart, são visões relativamente diferentes. Por exemplo, no Islão nós temos uma noção de Deus que é completamente unificada e que na minha opinião é bem mais elegante. No cristianismo católico nós temos a Santíssima Trindade. E tu sabes que, por exemplo, Newton tinha grandes problemas com a Santíssima Trindade. Porque aquilo não faz sentido nenhum. Estás a perceber? Tu tens uma visão tripartida de Deus que ao mesmo tempo está unificada. Ou seja, é uma fundação que é paradoxal sobre si mesma, na minha opinião. Porque, no fundo, tu tens um triângulo, tens os 3 vértices, são todos uma coisa, mas entre si são todos diferentes. Logicamente é diferente. É paradoxal. Concordas comigo? Sim. Mas pronto. Não, já estamos a divagar um bocado. Não. É na boa. Eu concordo contigo, mas a cena é, se nós formos entrar para o que é paradoxal, então aí estamos bem feitos. Porque Deus existe. Tipo, a partir de, mesmo que ponhamos... Não, claro. Imagina, lá está. Isto é... portanto, como é que é omnisciente, omnipotente e omnipresente ao mesmo tempo? Tipo, será que é aquilo? Imagina que Deus constrói a pedra mais pesada do mundo. Será que Deus consegue levantar a pedra mais pesada do mundo que ele construiu? Eu não sei se estou a dar este exemplo como deve ser.
Mas pronto. Imaginem que Deus cria uma pedra que ele diz assim: esta pedra é ilevantável. E depois vai ele tentar levantar a pedra. Será que ele consegue? Tipo, se ele conseguir, então ele fez uma coisa antes que não... Anyway. Sim. É um paradoxo. Mas a cena é... de certeza que alguém já deu voltas aí à questão da Santíssima Trindade. Eu não vejo muito bem o quão muito paradoxal é que isso seja, do género... Tu tens... Por exemplo, isto é uma questão taoísta também, que é... Deus é tudo. Eles acreditam que Deus é tudo. E o Alan Watts diz várias vezes nos vídeos dele que é, nós somos todos Deus, tipo, nós somos tipo as máscaras de Deus. We are the masks of God, estás a ver? Nós somos Deus, nós simplesmente não sabemos que somos, estás a ver? Ou seja, a ideia toda de haver uma entidade divina que se manifesta de formas diferentes não é muito... Para mim não é muito... assim, não é assim tão ilógico. É ilógico, mas tipo, no ramo do que é aceitável dentro da religião. Se tu tiveres como assunções a visão que estavas a dizer do Ellen, sim, eu consigo perceber porquê. Eu é que discordo à partida dessa premissa. Pronto. Okay. Mas sim, eu consigo perceber. Legit. Tinhas aqui posto o Chomsky, Foucault, Peter Singer. Queres falar sobre isto? Sim, por acaso queria falar sobre isso, porque senão tu não me deixas falar. Não, desculpa. Não, estou a brincar. Estás a fazer um trabalho espetacular. Portanto, quem quiser patrocinar Eugénio e as suas filosofias, está à vontade para ligar para o 912. Eu coloquei aqui o Chomsky, o Michel Foucault e o Peter Singer porque efetivamente foram estes os últimos filósofos que vi. Por exemplo, ontem à noite estive a ver um debate entre o Chomsky e o Foucault sobre a natureza humana. Por acaso, os argumentos do Michel Foucault não me ficaram tanto por um motivo muito simples. É que neste debate o Michel estava a falar francês e então eu tinha que acompanhar as legendas e estava a ser muito difícil porque ele fala de forma relativamente rápida e eu já estava cheio de sono. Então eu fiquei tipo, eu não estou a pescar nada do que tu estás a dizer, até porque os argumentos eram difíceis. Mas falando um bocadinho precisamente do Michel, ele aparentemente era um filósofo da ciência, foi uma coisa que ele deu a entender nesse debate, e ele utilizava muito a biologia para falar sobre a natureza humana. Portanto, ele ia buscar mesmo a psicologia, que de certa maneira está ligada com a biologia, não é? Ia buscar mais o quê? Ia buscar também a maneira como a própria ciência evolui, porque para ele a ciência é basicamente uma grid que vai tapando outras grids e vais construindo uma edificação do conhecimento. Ou seja, tu tens uma mudança de paradigma. Percebes? Tu tens aqui uma base que é o conhecimento, tu colocas a nova grelha, que é o novo paradigma, e tu ao mesmo tempo acrescentas novo conhecimento e eliminas em parte do que tu já tinhas. Porque à visão desse paradigma, algumas coisas estão completamente erradas. Ok. Por exemplo, a relatividade geral de Einstein e Newton. Ok. Estás a perceber? Tu consegues reter a ideia de que no sistema solar a física newtoniana funciona e é-nos útil, ao mesmo tempo a nível fundamental, conceptual, a relatividade geral de Einstein demarca-se completamente da de Newton, que é, tu tens de relatividade geral tens um tecido do espaço-tempo que é a gravidade, que causa a gravidade, enquanto na outra é uma força que atua à distância. E portanto, quando tu colocas a nova grid, eliminas o lixo, entre aspas. E portanto, ele defendia muito esta visão da ciência e trazia para o debate. O Chomsky, o principal argumento dele era que nós tínhamos ideias, ou melhor, o ser humano tinha predisposição para aprender coisas sobre os quais ele não dominava, e utilizava muito o exemplo da linguística. Crianças que estão a aprender uma língua, a língua dos seus pais, eles não sabem a língua à partida. Aquilo que eles fazem é colecionar vários dados, que são, neste caso, palavras, frases,
e de certa maneira o cérebro consegue rearranjá-las de tal maneira que conseguem começar a falar de forma natural. Portanto, não realizam um curso, estás a perceber? Não vão estudar. É um mecanismo que é natural e orgânico. É isso, e então, com base nisto, Chomsky diz que nós temos, tudo bem, temos formas empíricas de conhecimento, tudo bem, mas tem que existir alguma coisa a nível profundo na mente humana, lá está, na natureza humana, que te permita dar esse salto indutivo, de certa maneira. Estás a perceber? E foi uma coisa com a qual eu concordei bastante. E o exemplo da linguística é claro, estás a ver? Qual é que é a tua opinião em relação a isto? Não, assim, eu não estava familiarizado com o Chomsky de todo. E no caso do Michel Foucault, eu por acaso gostava de saber mais, porque o Michel Foucault é altamente influenciado pelo Nietzsche. Completamente, notei muito. Eu acho que a maior influência para o Foucault é mesmo a questão, é mesmo o Nietzsche. Mas isso que estavas a dizer é interessante. Ou seja, o argumento é que do Chomsky é que existe algo, tem de haver. A questão toda, eu posso já falar sobre isto. Eu estive a investigar o Hume, por causa do quiz que nós fizemos, daqui a bocado já podemos falar sobre isso. Eu estive a investigar o Hume e pronto, o Hume, nós aprendemos no secundário a questão toda a diferença entre o Hume e o Descartes no que toca ao apreendimento. Exatamente, de onde vem o conhecimento. E o Descartes era super, é tudo racional e pronto. E o Hume era muito mais do género, vem das experiências. E no fundo é sobre isto que o Chomsky está a falar também, não é? Sim. É a junção entre a experiência e o racional. Exatamente. Tem de existir. Exatamente. Mas o Foucault não concorda com isso? Ou qual é a contraposição do Foucault em relação a essa questão? Lá está, por isso é que eu comecei por falar do Foucault antes e a dizer que não tinha percebido muito bem qual é que era o argumento dele, porque o argumento dele é um bocadinho confuso, ou seja, ele vai buscar muitas coisas que são entendíveis, até pelos leigos, não é? Vai buscar alguns exemplos, mas depois há ali qualquer coisa que é muito difícil de perceber o que é que ele quer dizer com aquilo. Okay. Ou seja, lembras quando tu estavas a falar que o Kant, a escrita do Kant era muito difícil? Eu acho que os argumentos do Foucault são muito difíceis de entender. Se calhar, lá está, de certeza que fui eu que, acusado de sono, não estava a conseguir perceber, mas para mim era muito confuso seguir a lógica dele. Eu acho que tem a ver com... Mas portanto, ele contraria a ideia de que já temos algo, digamos, pré-feito aqui dentro que nos permite dar um salto e conseguir extrapolar. Ele sendo Nietzscheano, ele deve acreditar que é tudo 100% experiência, 100% empiricidade ou whatever. Estás a ver? E a questão toda da dificuldade de o compreender, eu acho que também tem a ver com ele ser Nietzsche. Por exemplo, o Nietzsche é muito difícil de compreender porque ele não se preocupa de todo na altura, pronto, não havia estes debates assim que nós possamos ver, infelizmente. Mas nos livros, ele não se preocupa de todo O gajo escreve um livro, menciona coisas e se tu não sabes o que é que aquilo quer dizer, ele está a seguir em frente. Estás a ver? Não põe notas e também não quer saber se tu estás a percebê-lo ou não. As pessoas... A cena interessante é que, lá está, para nós percebermos o Nietzsche, nós precisamos de ir consumindo, da mesma forma que uma criança aprende a linguagem, temos de ir consumindo sem saber o que estamos a consumir até que as peças comecem a fazer sentido, estás a ver? Mas pronto, é interessante. E depois, Peter Singer? Sim, tinha colocado aqui o Peter Singer porque comecei a ler o argumento dele de 1972, deixa-me cá ver se me recordo, porque eu estou-me sempre a esquecer do título, que é o Famine, Affluency and Moral. É um argumento bastante interessante e sobre o qual eu já falei com colegas meus na faculdade. No fundo, o plano de fundo foi uma tragédia que aconteceu por volta daquela altura, portanto 1971, na East Bengal, que atualmente é o Bangladesh. No fundo foi uma crise humanitária porque o Paquistão estava, no fundo, a invadir e a tentar erradicar as pessoas daquela minoria, daquela etnia. E, no fundo, havia muitas organizações que estavam a tentar providenciar coisas básicas. Comida, saneamento, não é? Esse tipo de coisas.
E o argumento do Peter Singer, se o conseguir enunciar como deve ser, é do tipo... A primeira coisa que ele parte é dizer que... portanto, fome, morte causada por esse tipo de catástrofes é mau. É super razoável aceitar isto, certo? Sim. Portanto, lá está. Agora, se calhar fazendo aqui um paralelismo entre o método científico e a filosofia, enquanto que na ciência nós temos que partir de postulados, que são as bases das nossas teorias, em filosofia nós temos que partir das premissas. Estás de acordo? Portanto, sim. Que são de naturezas diferentes, não é? Sim. Mas de qualquer das maneiras é sempre um ponto de partida. Portanto, e o ponto de partida do Singer era basicamente que este tipo de coisas é mau. E mais do que isso, era este tipo de coisas é mau e se nós o pudermos evitar, ainda melhor. Portanto, se nós tivermos tudo ao nosso alcance para evitar o sofrimento causado por esse tipo de catástrofes, então no fundo, e já estou a dar aqui um enorme salto, mas no fundo, então nós temos uma obrigação moral de contribuir com dinheiro, não é? De forma monetária, para associações que permitem dar relief a esse tipo de situações. Estás a perceber? Ok. No fundo, existem 4 passos, mas no fundo o primeiro é este. Ele lá pelo meio, no fundo, diz que... Ele é consequencialista. Então já não curto. Ele lá pelo meio diz que carros, casas, roupas novas são desprovidas de moral e, portanto, podem ser deixadas de lado para coisas que realmente fazem falta, que é ajudar a humanidade. Sim. Estás a perceber? E depois ele faz um argumento que é o argumento da criança a afogar-se numa fonte. No fundo, é uma espécie de contra-argumento de um contra-argumento que podem indicar este argumento dele, que é tipo, para que é que tenho que ser eu a dar dinheiro se outros podem fazer? E então ele dá o argumento, que é um bocado reducionista, não sei como tu quiseres, mas no fundo o argumento dele é... O contra-argumento ou contra-argumento do argumento dele é, no fundo, está uma criança a afogar-se numa fonte e tu estás a passar ao pé dela, mas estão várias pessoas a passar ao pé dela. Se toda a gente pensar que os outros é que vão lá, se toda a gente seguir esta linha de raciocínio, então a criança vai se afogar. E uma vida não é salva. Estás a perceber? E ele acaba por extrapolar isso porque ele diz que em nada separa estas duas situações por causa do mundo global em que vivemos hoje. Porque antigamente, antes de haver, de certa maneira, esta aldeia global onde nos inserimos, os problemas que estavam na Austrália. Tipo, o que fica na Austrália, fica na Austrália. Estás a ver? O que acontece, exatamente. O que acontece na Austrália, fica na Austrália. Porque lá está. E existia uma não proximidade entre as pessoas de uma parte do mundo com aquilo que acontecesse noutra parte do mundo. Só que hoje em dia não é assim. E está virtualmente ao nosso alcance, nós podemos ajudar um maior número de pessoas possível. É basicamente esse o argumento dele. A minha questão toda com a moralidade hoje em dia é... Lá está. Isso tudo que tu disseste é... Pronto, faz sentido, mas eu acho que o que eu diria em relação a esse exemplo que tu deste não é que as pessoas devam ignorar, mas é o dizer que as pessoas devem fazer aquilo, do género, em termos morais, ou seja, que há algo bom, tipo, em ajudar moralmente. De onde é que vem isso? Estás a ver? Porque uma coisa é tu dizeres, sim, eu concordo com, sim, ajudar é melhor para gerar uma tal consequência que eu queira. Mas porquê que eu tenho de fazer aquilo? O que é que está a cair sobre mim que me faz ter de fazer aquilo? Porquê? Percebes? Sim, eu percebo. E mas atenção, eu não estou a dizer para deixarem crianças se afogarem. Mas... Eu acho que respondendo a isso, aquilo que o Peter Singer argumenta é, lá está, a tal premissa. Se tu admitires que estas coisas são más e que são evitáveis e está ao teu alcance, então tu não tens nenhuma forma de recusar moralmente
a ajuda. Ou melhor, a recusar pronto, tu estás a perceber, não é? Mas a cena é tipo, se tu extrapolares isso... Imagina, o argumento da fonte para o... Não. Se tu extrapolares essa lógica mesmo, se eu levar essa lógica to its logical conclusion, tu podes estar sempre, em qualquer momento, em qualquer instância, a ajudar alguém e a tornar a vida de alguém melhor. No entanto, tu não fazes isso. Portanto, tu estás constantemente a agir mal. Estás a ver? É um bocado... Mais ou menos isso. É radical. É um argumento super radical. Aliás, ele lá pelo meio fala, por exemplo, se tu, por exemplo, tu ires a um restaurante constitui, nesta ótica, um ato moralmente errado. Tipo, uma ida ao restaurante, estás a ver? É completamente, na minha opinião, ridículo. Na minha opinião, na tua também. Sim. Mas para ele constitui um ato errado, porque tu podes utilizar esse dinheiro para ajudar pessoas. Então é como é que eu como? Comes em casa com os alimentos que tu tiveres. É assim, é assim. Tipo, de forma, entre aspas, miserável. Sim. Mas, curiosamente, ou se calhar não curiosamente, porque os filósofos supostamente devem seguir aquilo que estão a pregar, mas ele leva a vida dele assim. Pronto. Não sei se, entretanto, já faleceu. Good for him. Eu não sei também. Mas ele... Eu acho que não. Eu acho que não também. Mas pronto, ele leva a vida dele assim. É uma pessoa muito humilde, muito... Ao menos isso. É louvável. I commend him. Entretanto, nós estávamos a falar aqui sobre questões de moral e eu aproveito, pronto, nós fizemos um quiz para sabermos que filósofo é que somos. A mim calhou-me o Hume e eu fiquei, no way, eu sou o Nietzsche, só me falta o bigodinho igual. Mas basta, mas é preciso referir que o Nietzsche apareceu em segundo. Sim, eu sou 75%. Calma lá. Eu absorvo 75% da filosofia do Nietzsche e absorvo 85% do Hume. Mas depois eu estive a investigar mais o Hume e pronto, isto eram coisas que eu já tinha ouvido falar também. Mas pronto, fui-me relembrando. E o Hume... Ele fala sobre uma questão que é o is-ought dilemma. Que é, no fundo, que o que ele diz é que tu não consegues derivar um ought from an is. Isto, em português... O que é um ought? Era isso que eu ia perguntar. É um deverias de um é. Okay. Tu não consegues não consegues derivar um deverias de um é. Exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu não sei se concordo já. Utilizando... Não. Tu não estás a perceber. Se calhar não estou. Este dilema do não conseguir derivar... não conseguir derivar um deverias de um é... Nenhum filósofo consegue dar a volta a isto. Até hoje... É uma questão tipo... O Hume tem razão. Ok. Porque... No que toca a questões de moralidade, estás a ver? Tu, quando chegas ao final da questão, por exemplo, utilizando podemos pegar no Kant, estás a ver? Não matar, porquê? O imperativo categórico, faz aos outros, pessoas, enfim, nelas próprias. Porquê? Tipo... Claro, podes sempre te perguntar porquê que é correto, estás a ver? Sim. No caso dos consequencialistas as consequências é que são boas. E depois, tipo, porquê? Estás a ver? Tu podes dizer que eu quero maximizar o prazer e diminuir a dor e as coisas são assim e assado, mas não significa que elas devem ser assim e assado. Percebes? Eu não devo, essa questão do eu não devo matar... Porquê? Porquê que eu não devo? Estás a ver? Sim, ok, eu não mato. É um is, estás a ver? Mas tipo, não... Onde é que está o dever nisso? Estás a ver? Sim. E neste tipo de questões é mais fácil remeter para Deus. Portanto, os crentes sentem-se muito mais confortáveis a falar desse tipo de coisas porque é Deus. Exatamente. É Deus. Deus é que não quer que as pessoas matem, portanto, está aí a razão. Sim. E depois tem outros problemas associados a isso, mas em geral exato. Isso tens razão. Mas lá está. Eu sinto que eu não estou a conseguir explicar muito bem o dilema do Hume. Se calhar podíamos começar a nossa
a nossa cena do perguntou ao ChatGPT, não sei se... Então vá, olha, vamos tentar perguntar aqui ao ChatGPT. Eu já tinha aberto isto aqui e tudo, mas eu vou perguntar explain the is-ought dilemma. Vamos ver o que é que ele diz. Isto aqui nós somos fanboys do AI. És fanboy do ChatGPT? Sou do ChatGPT, sou. O gajo é o teu best friend? Digamos que... Oh, ChatGPT tem ajudado bué com o podcast, meu. Pois tem. É verdade. Grandes dicas, ganda bro. Não, mas aqui a gente não compactua com máquinas. Desculpa, o que é que ias a dizer? Não. Eu ia dizer uma coisa que se calhar nem fica muito bem no podcast. Moving on. Dá-lhe aí. Okay. Que entretanto o bro já respondeu. The is-ought dilemma is a philosophical problem that concerns the relationship between descriptive statements about how the world is statements, and prescriptive statements about how the world ought to be, ought statements. It was first introduced by the philosopher David Hume. The is-ought dilemma arises from the fact that it is difficult to logically derive an ought statement from an is statement without making some kind of normative assumption. In other words, just because something is a certain way, it doesn't necessarily follow that it ought to be that way. For example, isto é o que queremos, exemplo. The fact that there is a lot of suffering in the world does not necessarily mean that we ought to do something to alleviate that suffering. E que foi isso que nós acabámos de dizer do Peter Singer, meu. Sim. É bem engraçado como ele foi buscar esse exemplo. Hume? Sim. O gajo estava a ouvir. Exato. Hume argued that there is a fundamental difference between statements about how the world is and statements about how it ought to be, and that it is not possible to derive normative conclusions from purely descriptive premises. In his view, ought statements cannot be reduced to is statements, and moral judgment cannot be justified by appeal to purely empirical facts. Ou seja, eu depois de ler isto eu começo a questionar se o is-ought dilemma se aplica ao Kant ou não, porque no caso do Kant ele não está a derivar a moral não vem de algo empírico, ou seja, não vem de uma consequência de algo que está a acontecer empiricamente. Sim. É uma coisa puramente racional, estás a ver? Sim. E faz sentido porque quando nós estávamos a falar há bocadinho do matar, a justificação moral para isso é que numa sociedade minimamente civilizada matar é errado porque traz consequências negativas a nível de organização da sociedade, não é? Implementa-se o caos, a desordem e esse tipo de coisas, não é? Que vão contra a estrutura dessa sociedade e que impedem, em teoria, quer dizer, e na prática, porque foi isto que aconteceu antes dos seres humanos viverem em sociedades, era essencialmente isso que impedia o progresso humano, concordas? Uhum. É com base nesse registro empírico que nós levamos a crer que, matar é errado. Não convém fazer isso porque depois podem-te matar a ti, podem matar a tua família e existe ali um crescente de caos e desordem que faz com que a vida se torne menos feliz, certo? Mas lá está, isso é um bom argumento para não matar pessoas, mas depois o que o Hume diria é why ought not to kill, estás exatamente, a ver? Porque é que eu devo não matar? Isso é tudo verdade, mas porque é que eu devo não matar? Sim. Aqui a última quote que... Não há portanto, não matar, no limite, não há um argumento racional que explique aquilo, a não ser Deus. Pronto. Mesmo assim, eu já vi pessoal a defender que o dilema continua a aplicar-se mesmo com a existência de Deus. Mas eu precisava de investigar. Em geral, eu vou-te dizer que tens razão. Eu também sinto isso. Eu não sei, estou só... Eu base também, no que sei. Eu também, em geral, concordo com isso. A existência de Deus consegue sustentar muito mais a moralidade. Porque lá está. Para mim não é possível existir moralidade objetiva se não existir uma metafísica... Ou seja, se não existir algo transcendente tipo Deus. Estás a ver? Há pessoas tipo Sam Harris, não sei se já ouviste falar no Sam Harris.
Pá, o gajo argumenta que tu consegues extrair moralidade de forma científica. A moralidade objetiva... Pá, nós depois, num episódio, nós podemos analisar os argumentos dele, mas eu acho que vai contra esta questão toda do Hume, deste dilema. Como é que ele se chama? Desculpa. Sam Harris. Sam Harris, ok. Yeah. Pronto, aqui a última frase que o ChatGPT tinha dito é: The is-ought dilemma has been a source of debate and discussion in philosophy for centuries. Some philosophers have attempted to solve the dilemma by arguing that there are moral facts that can be discovered through reason or intuition. Eu acho que esta é a cena que o Kant fez, porque o Kant veio depois do Hume. E o Kant, eu acho que o Kant fez isto, argue that they come through reason alone. While others have argued that moral judgments are fundamentally subjective and cannot be grounded in objective facts about the world. É isto. Estás a ver? Sim. Epá, porque imagina, o do Kant, nomeadamente aquela parte onde ele diz: age de tal maneira que os teus comportamentos possam ser vistos como lei universal. Mas isso não quer dizer que na tua cabeça tu não consideres como lei universal matar alguém. Ou seja, na minha cabeça eu posso pensar que matar o maior número de pessoas é uma lei que eu tenho como uma possível lei universal. Estás a perceber? Portanto, a ideia de lei universal neste sentido, no sentido kantiano, é sempre no sentido de sociedade onde se insere. Age de tal maneira que toda a gente considere como lei universal. Diz mais da sociedade do que... Não. Eu não sei, eu não concordo contigo. Eu acho que não concordo contigo porque a questão não é age de tal maneira que os outros considerem que aquilo possa ser considerado uma lei universal. É age de tal maneira que aquilo que tu faças possa ser considerado. Ou seja, eu não preciso. Mas o que é possa ser considerado? Aqui a questão é, imagina, a questão das pessoas como fins nelas próprias é importante, estás a ver? Se tu tiveres a questão das pessoas como fins nelas próprias, tu não consegues considerar o matar. Tipo, percebes? E a questão toda do não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, tipo... Ou seja, é mais... Porque lá está, tu tens de conseguir, sozinho numa ilha, nunca tendo estado numa sociedade e não sabendo o que é, deliberar só com estas coisas, que é, as pessoas são fins nelas próprias, não faças o que não queres que te façam a ti, e com isto em mente o que é que eu aplico para que seja universalizável. Eu não preciso que as outras pessoas concordem comigo. O que eu preciso é de eu, com a minha razão, determinar que isto é uma máxima universalizável com estes princípios em mente. Perfeito, concordo. Percebes? Sim. Muito bom. Tens razão. Eu depois pedi mais exemplos ao ChatGPT, mas isto podemos deixar para uma outra altura. Depois, outra questão também incrível do Hume é que ele explica que causalidade não é algo empírico. O que é que isto quer dizer? Nós já falámos sobre isto no que toca à morte. Se eu disser assim, tu vais morrer, tu podes dizer-me com legitimidade que eu estou a dizer uma coisa que eu não sei se é verdade. Sim, não é? É verdade. E o que o Hume estava a dizer naquela altura era exatamente isto. É que eu mando uma bola ao ar e ela, até agora, eu sempre que mandei uma bola ao ar, ela caiu. Mas se eu agora tiver uma bola na mão e disser eu vou lançá-la ao ar e ela vai cair, isto não é uma tipo matter of fact, estás a ver? É uma suposição com base em padrões anteriores. Isso é um bocadinho cético. Não, é exatamente. Olha aqui a palavra que está escrita. Cético. Ok. Não, é engraçado. Porque pronto, então ele basicamente não acredita nas ciências físico-químicas. Não. Não é certo? Que ele não acredita. Não é questão de não acreditar. Mas... Ele acredita que até hoje as leis da física e tudo o que está na natureza... Mas nada te garante que vá funcionar daqui para a frente. Exato, é isso. É tipo, logicamente tu não podes dizer que vá continuar. Estás a ver? Ok que a gravidade funciona da forma que funciona e funcionou até hoje, mas tu sabes lá o que é que pode acontecer, estás a ver? Tipo, eu acho que isto é fixe porque está no fundo a ceder e a dizer tipo, há certas coisas que eu não sei. E dentro do que eu sei, ok, tudo bem, mas eu sei lá se as leis da física vão colapsar tipo agora no momento em que eu mando a bola ao ar. Estás a ver? Sim, eu estou a conseguir perceber o argumento. Tu já ouviste falar de uma cena que é Dying from False Vacuum? Não. Basicamente, em teoria quântica de campo, desculpem o palavrão, mas em teoria quântica de campo,
que é a teoria que trata, digamos, um mundo muito pequenino da melhor forma possível aos dias de hoje, tu consegues ter, de certa maneira, a possibilidade de tu teres dois vácuos diferentes. Imagina que tu tens uma função. Vocês têm uma função. E essa função tem dois mínimos. Um global e um local. Devido ao efeito de quantum tunneling, tu podes passar de um vácuo para o outro. Estás a perceber? Digamos, entre aspas, o estado de energia pode passar por efeito quântico de tunneling de um vácuo para o outro vácuo. E ao haver essa transição, que teoricamente seria possível, as leis da física alteram-se todas. Nós deixamos de existir à velocidade da luz. Ok. Isto tudo para dizer que, no fundo, esta ideia pode ir muito bem não em contra de David Hume, mas precisamente ao encontro de David Hume, certo? Sim. Que não há nenhuma garantia, até mesmo a nível teórico, assumindo que teoria quântica de campo é uma descrição o mais realista possível da realidade, nós não temos nenhuma garantia que, olha, false vacuum, vamos todos morrer porque as leis da física vão mudar todas. Teoricamente, segundo esse quadro teórico, é possível. É interessante. Imagina não fazia a mínima. Imagina o que é que era. Tipo, eu vou mandar uma bola ao ar e ela vai cair. Mandas e nesse momento, tipo, the universe breaks down e a bola vai, tipo, para o infinito. You die from a normal disease. I die from false vacuum. We are different. We are not the same. É isso. Anyway, isto tudo para dizer o quê? O Hume era ganda gajo. E pronto, até senti-me legitimado em ter-me calhado o Hume. A ti, nós não falámos sobre isto. A quem é que te calhou a ti? Né? Foi o Kant. Foi o Kant, sim. Eu há bocado com aquela coisa do matar, eu estava a fazer um bocado de advogado do diabo. Pois. Estava a tentar encontrar ali uma brecha. Mas de facto sim. Depois calhou-me o Kant, porque o Kant, a filosofia kantiana, e diz-me se concordas comigo, acaba por dar origem aos direitos humanos. Certo? Em que nós começamos a ver as pessoas como fins nelas mesmas, não é? Tratar toda a gente com a dignidade, ter aquela noção de que todos os seres humanos são dignos, não é? E, portanto, eu acabei por não... Os iluministas eram... Exato. Voltaire. O Voltaire também. Vou só dizer aqui, o meu livro favorito é um livro do Voltaire. Não sei se tu sabias isto. Como é que se chama? O Candide. Não, por acaso não. Por acaso, pensava que o teu livro favorito era o Maquiavel. Porque eu sou bem maquiavélico, é isso. É Estás a mandar cheio de pau. Para já, não, olha, era impossível. Está ali. Era impossível, sabes porquê? Aqui, o príncipe. Pois é. É impossível eu gostar assim tanto do Maquiavel porque ele é pragmático. Pragmatismo. Sim, ele é pragmatista. Não sei. Pronto, Ele subscreve ao pragmatismo. E o pragmatismo é uma forma de consequencialismo. Sim. Portanto, não, o Maquiavel é fixe, tenho aqui o livro, o Príncipe, já li, mas não. O meu livro favorito é do Voltaire, é o Candide. É livro pequenino, incrível, meu. Incrível. Candide tem, de certa maneira... Explica-me lá, ou conta-nos melhor a origem dessa palavra Candide. É Cândido. Cândido? É Cândido, é uma pessoa cândida. Ok. O que é que significa, sabe? Não, deixa-me tentar dizer o que é que estava a passar na minha cabeça. Voltaire, iluminismo, luz, lâmpadas, luminosidade, a unidade de luminosidade é candela e depois cândido. Eu estava a tentar relacionar estas coisas todas. Eu pensava que ias dizer iluminismo, candido, candeeiro. Uma coisa Olha, estás a ver? Uma coisa qualquer assim. Mas não, a palavra cândido significa uma pessoa pura ou inocente. Estás a ver? E isso tem a ver... O personagem principal chama-se Cândido. Pronto. É um livro incrível. Acho que toda a gente devia ler. É pequenino. E a certo ponto eles estão cá em Portugal durante o terremoto. A sério? Que giro. É bem bom.
Ok. Anyway, bom, nós temos aqui eu tinha aqui apontado um último tópico que tem a ver com filosofia também, é algo que nós falamos imensas vezes sobre isto. Vai ter que ser, não podes revelar isto, tem que ser um episódio por si só. Tem mesmo que ser. Ok, não vou revelar, vai ficar aqui tópico mistério em que eu e o Miguel... Acho que discordamos, não é? Não sei, as nossas conversas são tão desestruturadas em relação a isto, vai all over the place. E ainda por cima, da última vez que nós falámos sobre isto com o tropa, com o Afonso. Shout out ao Afonso, se estiver aí a ouvir. Chegámos a falar com o Afonso ou falámos com o André? Com o André falámos. Chegámos a falar porque vocês foram-me levar a casa, ao bairro. Foram-me levar ao bairro. Às tantas da manhã. Já eram 2 e tal, 3 da manhã. É sempre a pé. E pronto, ok, deixamos assim tópico sombrio. Vai haver outro episódio especificamente em relação a isto. Eu gostava de acabar dizendo aqui algumas remarks. Eu gosto de filosofia, não é? Eu obviamente gosto de ler e saber sobre os filósofos e saber da história e tudo mais. Mas o que eu gosto mesmo é do ato de filosofar. Ou seja, questionar o porquê das coisas e o porquê que as pessoas fazem as coisas da forma que fazem, acima de tudo, porquê que eu faço as coisas da forma que eu faço, é questionar as minhas suposições sobre as coisas, sobre as pessoas, porque eu acho que o aspecto mais valioso da filosofia é mesmo este filosofar e o nós construirmos a nossa própria filosofia de vida. Okay? Portanto, sim, eu gosto do Nietzsche, eu gosto do Kant, eu gosto do Aristóteles, eu gosto do Hume, eu sou influenciado por muitos filósofos e muitos pensadores, mas é sempre com o intuito de construir sobre a minha filosofia de vida. E lá está, eu gosto do processo de filosofar, gosto de falar com outras pessoas e de apresentar as ideias e tentar mandar abaixo as minhas ideias ou validá-las. Porque eu acho que isso é que é a parte mais importante e a parte mais fun também, porque sim, é fixe eu estar aqui a ver vídeos sobre filosofia e IA similar e isso tudo, mas o fixe é pôr aquelas perguntas no Instagram para as pessoas responderem, é tipo estarmos aí num jantar ou a beijolas e tipo fazer perguntas parvas, estás a ver? Sim, isso é que é divertido. Sim, a parte mais gira, lá está, eu faço das tuas palavras as minhas. Também gosto muito de ver esses vídeos, é muito fixe e estar ali a pensar sozinho, mas é muito mais divertido quando tu trazes essas discussões para o teu círculo de amigos e começam a falar sobre aquilo, quais é que são as possíveis brechas nos argumentos, de que forma é que vocês conseguem contrariar aquilo, se aquilo é uma assunção válida, se é razoável, se não é. Por exemplo, eu trouxe aquele argumento do Peter Singer lá para a faculdade e aquilo gastou-nos 1h30, 2. Mas é que foi mesmo. Foi uma discussão muito boa. E já agora um grande abraço ao David, ao Duarte e ao Ricardo por terem tido esta discussão comigo. Foi muito interessante e deu para aprender muito. E aliás, eu quando fui a casa acabei por consegui perceber que o nosso, entre aspas, o nosso contra-argumento era bastante válido e era aquele que era apresentado na internet, que era nada te garante, nem é preciso ir ao tal hot dilemma do Hume. É basicamente, tu não tens nenhuma garantia de que essas instituições são 100% eficientes na relief dessas causas. Foi uma coisa que nós dissemos. Eu tinha pensado nisso, mas eu não disse porque lá está, eu estava a pensar mais no princípio em si, mas isso eu acho que é algo evidente. Claro. Lá está, sim, eu por acaso este pormenor não, isto é mesmo só uma parte, mas esse pormenor por acaso não me recordo se no texto ele diz partindo do pressuposto que, ou se é por exemplo, se ele dá um exemplo específico, eu acho que ele até dá um exemplo específico de uma instituição de, na altura, fazia as coisas acontecerem, fazer mesmo acontecer. Ele tem a instituição dele, não é? Tem, acho que sim. Pronto. Exato. Mas não é dele. Não é dele? Ele quando estava a falar não era a instituição dele. Ok. Pronto, ok. Espero que tenham gostado deste segundo episódio. Já sabem, interajam connosco nas redes sociais.
Mandem perguntas, corrijam-nos no que quer que seja, ou desafiem-nos de qualquer forma também. Então, da nossa parte está tudo. Vemo-nos num próximo episódio e tchau, tchau. Até à próxima.